Aleluia. Caiu aí, irmãos. Estamos voltando aí. Estamos voltando novamente, queridos. Cortou o som aqui repentino. Provavelmente foi o Facebook. E estava tudo funcionando perfeitamente aqui. Está acontecendo, né? Um horário que tem muitas lives. Se você começar a entrar no Facebook e correr aí, você vai ver que tem um monte de gente fazendo live e realmente não aguenta. Mas quero dizer para vocês que se cair nós vamos voltar de novo, em nome de Jesus, que nosso objetivo aqui nem sequer começou ainda, amém, queridos? Mas quero saudar aí os irmãos, você que recarrega aí a tua página aí no Facebook, nós já estamos de volta de novo, queridos, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conto aí com a sua participação, com o seu comentário, você pode compartilhar também essa live aí, em nome de Jesus. Espera lá, deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui. Aí, queridos, deixa eu continuar onde eu parei, né? Que eu estava falando aqui acerca das atividades da igreja. E como eu estava dizendo para os irmãos, a gente está ainda, irmãos, na dependência ainda do governo, né? Hoje eu vi algumas informações aí que o governo estadual está analisando com carinho aí a questão das igrejas, né? Até parece que o governo federal lançou um programa aí que é que as igrejas ajudam, mas não tem como as igrejas ajudar com as igrejas fechadas, né? O nosso governador aí, Ratinho Júnior aí, parece que quer ajudar o pessoal aí, liberar, não sei direito, não posso afirmar para os irmãos aqui, mas parece que é aí uma ajuda de R$50 e vai distribuir isso através das igrejas para ajudar as pessoas carentes, mas não tem como as igrejas ajudar com as portas fechadas também. Então nós precisamos analisar aí, né, o governo estadual analisar, porque quer a ajuda da igreja, mas não tem como a igreja nesse momento também abrir para ajudar com as portas fechadas. Então precisa ir entender o lado da igreja também, amém? Então quero pedir que os irmãos estejam orando nesse caso aí, por essas situações que nós estamos enfrentando. Não é só a nossa igreja, são todas as igrejas no Brasil hoje estão aí paralisadas. A igreja é o meio mais fácil de chegar aos carentes, né? Não só a nossa igreja, mas eu digo todas as igrejas, tem grandes igrejas aí com trabalhos sociais tremendos, que ajudam muitas pessoas e é um meio mais rápido do governo chegar através de uma ajuda talvez às pessoas carentes aí, usando as igrejas, né? Usando a igreja de ponte para chegar até essas pessoas. Mas eu quero pedir que vocês estejam aí orando, porque nós não queremos só levar comida, levar a palavra de Deus também, levar uma palavra de consolo, de orientação, que é isso que Deus tem colocado em nosso coração. Amém, queridos? Deixa eu lembrar vocês aqui, eu quero, não é lembrar, mas agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco domingo ali na Santa Ceia do Senhor. Fizemos uma Santa Ceia, como não é de costume, né? Eu reuni alguns obreiros e a gente agrupou ali de 5 em 5 pessoas, todo mundo de máscara, todo mundo aí com álcool em gel na mão. E a gente celebrou a Santa Ceia e esses irmãos aí de coração estiveram ali com a gente. Fizemos um culto, uma realização na parte da manhã, outra realização na parte da tarde. Foram chegando de 5 em 5, tomavam a ceia e já estavam retornando para casa. Eu quero agradecer a todos que participaram, aos irmãos que não puderam vir, né? Que a gente pediu para aqueles irmãos que tivessem a questão aí no grupo de risco que não viesse. A gente levou a Santa Ceia na segunda-feira, mas de coração quero agradecer os irmãos. Quero dizer também que o mês que vem, provavelmente, a gente vai celebrar ou daqui, também através da internet, vai depender muito da situação, vai depender muito de como vai correr as coisas daqui até lá. Amém? Então quero pedir que os irmãos estejam aí orando por nós, orando pelo trabalho da obra de Deus, para que o Senhor nos abençoe. Quero também enviar um abraço do nosso amado irmão pastor Jurandir, que pediu para enviar um abraço aos irmãos aqui da nossa igreja, da comunidade evangélica Deus Vivo. Esteve ligando para nós hoje, trazendo uma palavra e também pedindo, né, enviando um abraço aos irmãos aí em nome de Jesus. Então deixo aqui o abraço do pastor Jurandir, que está orando, pediu as nossas orações e quero contar com as orações dos irmãos também. Queridos, a minha Bíblia está aberta no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Hoje eu quero falar aqui sobre o tempo de arrependimento chegou, ou o tempo de arrependimento é chegado.
e eu quero tratar esse assunto hoje com você que está aí do outro lado. Compartilha aí essa live, coloque aí, inclusive já está aí na live já, 2 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1 a seguir. Você que tem sua Bíblia, vamos juntos fazer a leitura da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou, Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo, diz a palavra do Senhor. Verso 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, diz o Senhor, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomaram e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Amém, queridos? Somente essa palavra, esse texto, é uma palavra gloriosa. Eu gosto muito do livro de 1 e 2 Reis, porque é um livro que ele é histórico. Ele conta muitas histórias, assim como 1 e 2 Crônicas. E aqui a gente está vendo aqui a história do rei Ezequias. A Bíblia diz 12º rei de Israel. A Bíblia diz que ele reinou em Israel 29 anos. Começou com 25 anos o seu reinado. A Bíblia diz que ele começou muito bem. A Bíblia diz que o Israel, como todos nós sabemos, por vários períodos, houve grandes reis em Israel, houve péssimos reis reinando sobre Israel. E a Bíblia diz que ele agora era o rei de Judá, capital de Jerusalém. A Bíblia diz que ele reinou sobre aquele reino, e durante o seu reinado, a Bíblia diz que ele pegou o reino de Judá destruído. Ele pegou o reino de Judá, a Bíblia diz que espiritualmente, socialmente, politicamente destruído. E ele agora começa a fazer uma restauração. A primeira coisa que ele começa a fazer: tirar os altares de deuses pagãos e trazer o povo, porque o povo já não vinha mais para Jerusalém adorar, porque o templo, a Bíblia diz que tinha sido saqueado, já não havia mais alegria, haviam colocado outros altares diante do templo, e a Bíblia diz que isso entristeceu a Deus. Então Deus levanta agora o rei Ezequias, e a Bíblia diz no capítulo de número 20 que ele começa capítulo de número 18. Se você for na tua Bíblia, a história realmente começa lá no capítulo 18 de 2 Reis, e o verso de número 1, quando ele foi levantado como rei sobre a nação de Judá. E como todo rei, a Bíblia diz que tinha suas funções, começou a restauração, colocou a casa do Senhor, estabeleceu o templo novamente para adoração, restaurou os altares, restaurou os montes. A Bíblia diz que o povo agora tinha acesso, não só à cidade, mas tinha acesso ao templo do Senhor. A Bíblia diz que no tempo de Moisés tinha feito levantado uma cruz, no deserto, e a Bíblia diz lá, uma cruz de bronze, e aquilo depois virou um altar de adoração pagão. A Bíblia diz que Ezequias foi lá e destruiu isso também. Então agora, o que Ezequias fez? A Bíblia diz que Ezequias, ele centralizou o povo em adorar a Deus. Ele centralizou o povo. Qual era o objetivo do povo? Para que o povo tinha sido levantado? Para que existia o templo? Para que existia a Jerusalém? Era um local que devia ser o local de adoração a Deus. Então a Bíblia diz que passam-se ali 12 anos, tudo na santa paz. Só que a Bíblia diz que depois de 12 anos, a palavra do Senhor nos diz ali que ele agora começa a perder
o seu controle, né? Perde um pouco a direção. E por que Ezequias perde a direção? Ezequias perdeu a direção porque a Bíblia diz que os inimigos começaram a vir contra ele. A Bíblia diz que os filisteus vieram contra o reino de Judá, a Babilônia se levantou contra o reino de Judá, e aí a Bíblia diz que diante daquela pressão, o versículo, eu até quero que você leia comigo ali, é o capítulo de número 18 e o verso de número 14. Segundo Reis 18:14 diz assim: então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim tudo que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Quer dizer, a Bíblia diz que quando ele viu a pressão, né, dos reis sitiando, cercando a cidade, a Bíblia diz que ele não buscou o Senhor. Ele não pediu uma direção de Deus. E aí a Bíblia diz que ele acabou se entregando. Ele, assim, por um momento oportuno, ele já mandou, ele não esperou nem o rei vir até ele. Ele mandou mensageiros até o rei e falou: olha, eu pequei, eu errei, e eu quero aqui. E ele, na realidade, queridos, ele estava passando por uma questão de pressão. Ele estava sendo pressionado. Então ele estava servindo que ele se rendesse. E ele não, o inimigo nem tinha chegado à porta dele ainda. Havia apenas rumores, pressões, os reis sitiando, e a Bíblia diz que o rei Ezequias agora, ele vai e ele se entrega ao rei. A Bíblia diz que o rei da Síria entrou, impôs impostos. A Bíblia diz que saqueou todo o templo do Senhor, saqueou toda a casa do Senhor, levou tudo que tinha embora. Em outras palavras, Ezequias perdeu a oportunidade de buscar a presença de Deus e de buscar a direção de Deus, até porque ele era um bom homem, ele era um grande rei, ele era um grande servo de Deus, mas a Bíblia diz que às vezes, irmãos, a falta de entendimento nosso para algumas circunstâncias que a gente enfrenta faz com que a gente muitas das vezes perca o alvo, perca o objetivo para o qual o Senhor nos tem direcionado. E aí você conhece um pouquinho a história. A Bíblia diz que foi sitiado, se tornou cativo, e agora a palavra de Deus diz que não passa-se muito tempo, a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele vem adoecer. A doença dele, se você parar e observar, ler o capítulo 18, 19 e 20, você vai ver que ele entregou os tesouros da casa do Senhor, ele se rendeu, ele se entregou quando não era para se entregar, era para ele resistir. A Bíblia diz assim, ó: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sabe qual é o maior erro do ser humano hoje, queridos? É nós não resistirmos às tentações, é nós não resistirmos às investidas do inimigo. O inimigo, ele sabe como trabalhar, ele conhece a fraqueza de cada um de nós. Ele sabe como ele pode te derrubar, ele sabe como ele pode te vencer. E aí, ele conhecendo o rei Ezequias, a Bíblia diz que ele cria uma situação, e o rei Ezequias, neste momento, um grande homem de Deus, torna a dizer isso. A Bíblia diz que ele cai nessa armadilha que o inimigo armou contra ele. Talvez você que está me ouvindo hoje vai falar assim: mas pastor, o tema da mensagem não é o tempo do arrependimento? Porque não é porque você erra que significa que você vai continuar no erro. A Bíblia nos diz aqui que diante de toda essa situação, Ezequias agora ele veio adoecer. A palavra de Deus diz que Deus levantou um profeta e enviou à casa dele o profeta Isaías, filho de Amós. Isaías chega até a casa de Ezequias, e é o versículo de número 1 do capítulo 20, quando a Bíblia diz ali que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. A Bíblia não fala que tipo de enfermidade era, mas a Bíblia também fala que ele não estava doente, ele ficou doente. Ele ficou doente. E aí a Bíblia diz que agora Deus encaminha um servo dele até o rei Ezequias para conversar com ele. Porque existem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente precisa entender o porquê que está acontecendo. Existem provas, existem coisas que são permitíveis por Deus, Deus permite na nossa vida. Existem coisas na nossa vida que são consequências do pecado. Existem coisas na nossa vida que são consequências de nós não ouvirmos a voz do Senhor. E o erro de Ezequias foi de não ouvir a voz de Deus. Se você ler o capítulo de número 18 a seguir, você vai ver que ele foi um homem triunfante. Ezequias foi o rei que trouxe água para dentro de Jerusalém. Jerusalém não tinha água, ele criou um túnel e trouxe água para dentro de Jerusalém. Olha o que esse homem fez. Porém, a Bíblia diz que ele não parou para ouvir a voz de Deus. Então,
eu quero aplicar essa palavra hoje às nossas vidas. Você pode ser um bom pregador, você pode ser um bom influenciador, você pode ter talento, você pode ter um monte de coisa. Mas se você, irmão, não ouvir a voz de Deus, não adianta nada. Porque é a voz de Deus que nos dá a direção. Quando Deus falava com Moisés, era Moisés que dava direção ao povo no deserto. Então, a igreja do Senhor, o povo de Deus, ele não anda por um outdoor, ele não anda por uma live. Hoje nós usamos a live para comunicar, mas o povo, agora a comunicação de Deus conosco, a comunicação de Deus com a igreja, é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, aleluia. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Qual foi o erro principal do rei Ezequias? De não ouvir a voz de Deus, de não consultar a Deus. E quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós estamos sujeitos às coisas dessa vida. E a Bíblia nos diz ali que ele agora ficou acometido de uma doença mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Opa! Tem algo interessante aqui. Põe em ordem a tua casa. O que quer dizer pôr em ordem? Significa que existem coisas que estão fora do lugar. Existem coisas que precisam ser ajustadas. Então, com quem que Deus veio falar? Deus não veio falar com o povo. Deus veio falar com o rei Ezequias. Então, queridos, às vezes a gente fica esperando, né, que Deus venha usar uma pessoa para falar conosco. E Deus usa, como usou Isaías para falar com o profeta, com o rei Ezequias. Mas tem hora que a mensagem de Deus para a nossa vida não é só a bênção, não é só a vitória. Existem coisas que estão acontecendo na nossa vida que requer organização, que requer conserto. E nessa noite eu quero dizer para você que o que Deus estava pedindo para Ezequias é que ele se arrependesse. É que ele desse uma olhada para trás e colocasse em ordem a sua casa. Deus não estava falando da casa do vizinho, Deus não estava falando da direita nem da esquerda. É a tua casa, Ezequias. E a Bíblia fala, né, que ele estava cometido de uma enfermidade de morte, quer dizer, estava em cima de uma cama. Quem está cometido de uma enfermidade de morte, muitas das vezes a pessoa mal sequer consegue andar. E aí o profeta Isaías entra na história. Eu acho lindo isso aqui, irmão, porque nós precisamos, por isso que é importante, eu peço para você, marque isso na tua vida. Nós precisamos ter pessoas de influências na nossa vida. Pessoas que nos influenciam e nos levam para cima. Você está entendendo? Nós precisamos conhecer, nós precisamos ouvir, nós precisamos andar com pessoas de influência. Por mais que o profeta Isaías fosse um profeta contemporâneo da época do rei Ezequias, a Bíblia não fala que ele era tão próximo do profeta Isaías. Ele não era. Ele era mais próximo, às vezes até, de reis, de comunicação, como foi o caso que ele entrou em contato com o rei da Síria, pedindo, né, se entregando ao rei da Síria, mas ele não se entregou aos pés do Senhor. Você está entendendo? Então o que Deus queria dele? Que ele viesse se arrepender. Porque a Bíblia diz que há um só Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Nós conhecemos a Deus, nós servimos a Deus, nós precisamos andar na direção de Deus. Então o primeiro erro que nós observamos aqui da vida do rei Ezequias é de não ouvir o Senhor. Então aí o Deus vem e traz uma palavra. Já que você não me ouve, então agora eu vou mandar um profeta até você. E esse profeta vai pedir para você: coloque em ordem a tua casa. Organiza a tua casa, organiza a tua vida espiritual. Se coloca mais na minha presença, ouve mais a minha voz, aleluia. Queridos, eu quero que você nessa noite entenda isso. O que Deus ele quer de nós é que nós venhamos reconhecer os nossos erros, as nossas mazelas, as nossas fraquezas e nos arrepender aos pés do Senhor. Não precisa de uma enfermidade, não precisa de um caos. O que nós precisamos é nos arrepender, porque é chegado o tempo do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? A Bíblia diz assim, ó: lembra-te do Senhor. Lembra-te do Senhor, peço-te que andei. Ele falando com Deus, porque quando Deus falou com ele, aí ele vem e ele começa a dizer a Deus: Deus, o negócio é o seguinte, lembra-te de mim, Senhor, que eu andei na tua presença, eu servi na tua casa, eu restaurei a tua casa, eu coloquei os altares do Senhor novamente, porque não tinha, o povo não adorava mais o Senhor. Irmão, é comum. Preste bem atenção, é comum nós, pecadores, chegarmos diante de Deus com justificativas. Senhor, lembra que eu cantava? Lembra, Senhor, que eu pregava? Não é isso que Deus quer ouvir de nós, queridos. O que Deus quer ver de nós é o nosso arrependimento.
Não é o tempo que eu sou pastor, não é o tempo que eu prego, não é o tempo que eu ministro, não. Deus quer ver de nós quebrantamento de coração. O profeta, o salmista Davi, ele chega a dizer: examina, Senhor, o meu coração, esquadrinha os meus rins e prova-me. Examine-me por dentro, olha o meu coração, esquadrinha os meus rins e prova-me, Senhor, diante da tua presença. O que Davi estava querendo dizer? Deus, me examina por dentro. Olha, que as pessoas me veem de fora, mas eu quero que o Senhor, que tem olhos como chamas de fogo, me veja por dentro. Aleluia. Queridos, o que Deus, ele tem poder, ele é poderoso, ele conhece nós, mas ele quer ver de nós sinceridade. Ele quer ver de nós quebrantamento, ele quer ver de nós arrependimento, e é chegado o tempo do arrependimento, aleluia. Então eu quero dizer para você que nessa noite, a Bíblia diz aqui que Ezequias, ele chega diante do Senhor expondo o seu ministério. Deus não quer ver nosso ministério. Deus não quer ver o que nós fazemos. Não adianta a gente chegar para Deus: Deus, eu canto no círculo de oração, Deus, eu faço parte do louvor da igreja, Deus, eu faço. Deus já sabe de tudo isso, querido. Deus já sabe de tudo isso. O que Deus quer ver de nós é quebrantamento, é humildade, é arrependimento. Senhor, eu pequei. Aleluia. Eu pequei, Senhor, e eu quero aqui diante do Senhor nessa noite me arrepender. Examina, Senhor, o meu coração, examina a minha alma, Senhor. O Senhor sabe da sinceridade da minha alma e do meu coração. É isso que o Senhor, ele quer de nós. Então o rei Ezequias, ele começa a expor o seu ministério. É como qualquer um de nós, às vezes chegamos diante de Deus na nossa oração e a gente começa a expor a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso passado, o nosso ministério. Não é isso que Deus quer ver. Deus quer ver de nós o arrependimento. Então o texto diz aqui, antes que Isaías tivesse saído. Eu acho interessante a palavra, porque ele começou a orar a Deus e Isaías deixou ele orando. Você está entendendo? Porque aprenda uma coisa aqui, que o particular é aquilo que Jesus diz lá no Novo Testamento: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora. O que você vai falar com Deus não precisa ninguém ouvir, não. Isaías deixou ele orando e saiu. Isaías não tinha saído sequer do pátio da casa dele. Deus entra novamente em contato com Isaías, fala: Isaías, volta lá, meu servo, e diga para o rei Ezequias que eu ouvi a sua oração. Aleluia. Irmão, é fácil a gente orar na igreja, é fácil a gente orar no meio da multidão, mas Deus quer ver nós orar realmente dentro do nosso quarto, com a porta fechada, aonde ali nós derramamos muitas das vezes a nossa lágrima, o nosso coração, mostramos, não é para os outros que nós temos que mostrar o arrependimento. Se pecamos, pedimos perdão, se pecamos contra um irmão, contra o nosso próximo, mas o verdadeiro arrependimento é aquele que nós mostramos para com Deus. Aleluia. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero mudança na minha vida, eu quero a partir de hoje mudar, porque arrependimento, irmão, é uma coisa, mudança é outra coisa bem diferente. Tem pessoas que ficam sempre batendo na mesma tecla, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma ladainha, é sempre a mesma conversa. E o que Deus quer de nós é mudança, arrependimento seguido de mudança. Amém, queridos? Então, essa palavra aqui é muito forte, queridos, é muito poderosa para as nossas vidas. Ezequias, eu até marquei aqui, Ezequias significa fortalecido por Deus. O homem que é fortalecido por Deus, querido, ele tem a casa dele organizada, né? É o Salmo de número 91, nenhum mal vai chegar à tenda dele, 1000 cairão à direita, 10.000 à sua esquerda, mas nada atingirá a sua tenda. Então, o homem que tem a vida organizada, a mulher de Deus que tem a vida organizada, Deus não vai permitir que ele se abale, porque a vida espiritual dele está organizada. A comunhão dele com Deus está organizada, a casa dele está organizada. Vai vir os ventos? Vai, porque é bíblico. Vai vir as tempestades? Vai. Mas ele não vai sair do centro da vontade do Senhor. O inimigo pode chegar e oferecer pratos diante dele, ele vai resistir, ele vai fugir, porque ele sabe que o propósito de Deus na vida dele é maior do que os pratos que o inimigo coloca diante dele. Então isso é amor pelas coisas de Deus, isso é compaixão pelas coisas de Deus. E aí mostra na realidade que quando ele chegou ao ponto de cair em cima de uma cama, de um leito de enfermidade, aí ele viu que, como a gente costuma dizer, né, a coisa foi abaixo, não teria mais para onde correr. Então aí verdadeiramente ele rasga o coração dele, Deus ouve a oração dele. Eu acho lindo isso aqui, porque aí a Bíblia diz assim, antes que Isaías tivesse saído,
da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volte e diz a Ezequias, príncipe do meu povo. Ó, Deus reconheceu o ministério dele. Deus reconhece o teu ministério, meu irmão. Deus reconhece o teu ministério, minha irmã. Amém? A gente não precisa dizer: eu sou pastor, eu sou o presbítero, eu sou evangelista, eu sou isso. Não. Senhor, perdoa os meus pecados. Porque quando Deus for dar a bênção, Deus vai dar segundo o ministério que nós temos. E não segundo aquilo que nós estamos falando. Aleluia. Lindo, lindo, lindo isso aqui. A palavra do Senhor diz: volte e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Deus. Olha aí Deus começa a falar para ele assim, ó: o Deus de Davi, o Deus do teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então Deus, ele vela pela sua palavra. E aí o Senhor começa a dizer aqui, ó: pelo meu servo Davi, pelo teu pai. Então o Senhor vem e traz a hierarquia, irmão. Por isso que é importante, o que Deus estava falando para ele assim: dá uma olhada na tua hierarquia. Olha quem que veio atrás de você. Não pense que você vai andar sozinho, não. Porque quem anda sozinho, irmão, não chega a lugar nenhum. Por isso que a gente precisa ter pessoas do nosso lado que tenham vida com Deus, que sejam exemplos para nós cada dia mais. Então aí Deus vem e cita: olha o meu servo Davi, olha o teu pai, a quem serviu, a quem me serviu. Ainda que a Bíblia diz que o pai dele não foi um homem segundo o coração de Deus, como foi Davi, mas a Bíblia diz que serviu o Senhor, foi rei. Então eu quero que você entenda nessa noite que o que Deus queria de Ezequias era o arrependimento. Porque Deus não queria que aquilo que aconteceu com o pai, com as gerações passadas de Ezequias, voltasse a acontecer no futuro, querido. Porque se tem alguém que pode mudar a história, o momento, é nós agora na presença do Senhor, reconhecendo nossas falhas, reconhecendo os nossos pecados e dizendo: Deus, tenha misericórdia, quebra essa maldição, quebra isso na minha vida, que isso não vá adiante sobre a vida dos meus filhos, que isso não vá adiante sobre a vida da minha família. Amém, queridos? Então Ezequias, ele se arrependeu, porque primeiro ele não deu valor, ele não deu ouvido às coisas do Senhor. Esse é o erro de muitas pessoas que às vezes não ouvem, não dão ouvido à voz de Deus. Começam a andar pelos seus próprios passos e eles acham que Deus não está vendo. Eles acham que nada acontece. Irmão, nós precisamos entender, nós estamos vivendo um caos hoje. Você está vendo o que está acontecendo? Qual é o nosso alvo hoje? Hoje a gente não pode estar na igreja, reunidos como igreja, como todos os irmãos, mas nós estamos aqui reunidos pela fé. Esse caos não pode tirar a minha fé diante da presença do Senhor. Isso vai passar. Além de todos esses problemas que tem lá fora, você tem os teus problemas, as tuas dificuldades. E é nessa hora que Deus quer que nós fortalecemos a nossa fé. Não venhamos cair nos erros, não venhamos cair nos pratos que o inimigo vai tentar colocar diante de nós. Tem muitas pessoas, irmãos, que numa situação dessa daí é um prato para a pessoa se perder. É um prato para dizer assim: eu vou me desviar, eu quero saber mais de igreja, não. Agora as igrejas nem estão abrindo mais, para que eu vou ficar aí agora guardando, ouvindo o pastor falar na internet, ouvindo irmão cantar? Para com isso, não vou andar mais com esse negócio, não. Isso é um prato cheio que o inimigo coloca para desanimar as pessoas, principalmente aqueles que não estão fundamentados na palavra de Deus. Então, nós precisamos estar atento a isso, queridos. Amém? Porque eu vou dizer uma coisa para você: passa o tempo, mas os profetas de Deus não passarão. Amém? Passará-se o tempo, os profetas não passarão, porque a palavra de Deus ainda está com os profetas do Senhor na terra. Amém? Enquanto o Senhor não tirar a sua igreja, não tirar os seus profetas da terra, a palavra ainda está na boca dos profetas. E enquanto tiver profeta pregando, a palavra será anunciada. Aleluia! Então eu quero que você nessa noite, eu não sei o que está te impedindo, meu irmão. Eu não sei o que está te prendendo. Amém? Mas o que o Senhor manda dizer para você é que é chegado o tempo do arrependimento. É chegado o tempo de mudança para a sua vida. Aleluia! Então nessa noite receba essa palavra sobre a tua vida. Busque essa mudança, busque arrepender-se. Aí a Bíblia diz que quando a gente se arrepende, chega a bênção. Que bênção que é, pastor? Deus acrescenta dias. Dias de saúde, dias de bênção, dias de vitória. Porque tem pessoas que às vezes podem estar dizendo assim: eu não aguento mais isso, eu não estou suportando mais isso. Tem gente entrando em depressão. Amém, queridos? Mas eu quero dizer para você, se você guardar a palavra, se você andar por esta palavra, a palavra de Deus, querido, guardar ela no teu coração, como disse Davi: guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração,
para eu não pecar contra ti. O que Davi estava querendo dizer? Senhor, eu procurei ler, eu procurei meditar, eu procurei guardar, para que eu não viesse, Senhor, pecar contra o Senhor. Amém? Então eu quero que você nessa noite, querido, entenda isso. Leia mais a Bíblia, busque mais a palavra de Deus e a bênção vai chegar. O que há de vir virá e não tardará, diz a palavra do Senhor. Então o Senhor disse assim, ó, você vai me obedecer? Você vai se arrepender? Então agora eu vou acrescentar sobre a tua vida. Oh, parece que Deus é carrasco, irmão. Né? Alguns podem dizer, mas Deus é carrasco, porque deixa a pessoa no sofrimento. Mas o sofrimento não foi Deus que colocou, foi Ele que buscou. Foi Ele que errou, foi Ele que pecou. E o interessante, por isso que eu digo para os irmãos, arrependimento não basta. Nós precisamos ter mudanças na nossa vida. Preste atenção no texto. Olha o verso 6 do capítulo 20. Acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Ó, o Senhor não colocou ele no negócio. O Senhor não estava fazendo aquilo ali simplesmente por Ezequias. Não, o Senhor ouviu a oração dele, viu a sinceridade dele e abençoou ele. Mas o Senhor estava falando, eu estou fazendo isso pelo meu servo Davi, por amor do meu servo Davi, por amor de mim e por amor do meu servo Davi, diz a palavra de Deus. Olha o verso 7. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. Tomaram-se, a puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde, foi curado. Pronto. Só que se você continuar lendo, ele entra numa dúvida, que é o verso de número 8. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal que o Senhor me curará? O Senhor já havia curado. Aí diz a Bíblia, e de que te curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Irmãos, aprenda uma coisa, quando Deus fala, está falado. Quando Deus bate o martelo, está batido o martelo. O que Deus decretou, está decretado. O homem não pode mudar. Amém? Bem-aventurado, diz lá o Mateus capítulo 5, aqueles que confiam no Senhor. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Amém? Qual é o problema aqui? O problema é que Deus já havia curado. A Bíblia diz que pegou pastas de figo e colocou sobre a sua enfermidade. Isso indica que a enfermidade dele era física, no corpo. Alguma chagas, O figo está falando de restauração. Ele ali, ó, eu estou restaurando a tua saúde. O figo vem restaurar a tua saúde. Então Deus restaura a saúde de Ezequias, como Deus está restaurando a tua saúde aí do outro lado agora. Mas o que ele queria? Um sinal. Irmão, qual era o maior sinal? O maior sinal era para Ezequias pegar o microfone, sei lá se tinha microfone naquela época. Senhor, obrigado porque o Senhor usou algo insignificante para curar um homem, para curar a minha enfermidade. Você está entendendo? E ele queria um sinal. E aí Deus usa o profeta Isaías ainda para dizer que ia mostrar para ele mais um sinal. Porque, irmãos, qual é o maior erro do ser humano? É que ele não acredita, às vezes, naquilo que Deus faz. É como Tomé. Quando Jesus chegou e se apresentou no meio deles, o que foi a palavra de Tomé? A Bíblia diz que Tomé queria ver os furos que estavam em sua mão. Parece que parou? Não. Parou dele? Não, né? Não parou não, né? Não parou não. Voltando aqui. É que travou meu Facebook aqui, eu achei que tinha parado a live, mas não parou não. A Bíblia diz, irmãos, que Tomé, quando Jesus se apresentou no meio dos discípulos, Tomé queria ver os furos da mão de Jesus. Ele tinha dado uma saidinha, foi dar uma passeada. Quando Jesus chegou, ele na realidade não estava lá, ele chegou depois. Entendeu? Então tem muitas pessoas que estão atrasadas no propósito de Deus. Estão muito além daquilo que Deus está falando. Entendeu? Por isso que a gente precisa entender. A gente tem ministério, a gente tem chamado, a gente tem propósito de Deus para a nossa vida. O que Deus ele quer de nós? Que nós venhamos nos arrepender cada dia mais, reconhecer as nossas falhas, mas entender como é que Deus trabalha. Amém? Deus ele realiza sinais, Deus realiza sinais. Deus é amor, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é misericórdia. Mas nós precisamos entender. Aí a Bíblia diz que Isaías, ao verso de número 10, então disse Ezequias, é fácil, o verso 9, vou ler aqui. Respondeu-lhe Isaías, ser-te-ei isto da parte do Senhor como um sinal. Ó, você vai ver mais um sinal, de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou retrocederá. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus.
Tal, porém, não acontecerá antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías, olha, clamou o Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Irmão, isso aqui é profundo demais. Havia o relógio antigo, que as pessoas olhavam a hora do dia por aquele relógio. Conforme o sol se levantava e o sol se deitava, a sombra que batia no relógio indicava-se a hora do dia. Então, Ezequias disse assim, mas espera lá, eu queria mais um sinal, eu quero que o Senhor me dê mais um sinal, que Ele realmente está me curando. Isso aqui é a mesma coisa de quando você chega na igreja e tá aquela unção, tá aquela glória, tá aquele poder tremendo dentro da igreja, gente cheia da glória de Deus, Deus usando pessoas para falar em língua, Deus usando pessoas para profetizar dentro da igreja, aquela unção sendo derramada na casa do Senhor. E quando termina o culto, depois de tudo aquilo, louvor, mensagem, palavra, cura, gente testemunhando, a pessoa ainda chega no final do culto e fala assim, será que dá para você orar por mim? Irmão, homens de pouca fé, pessoas de pouca fé, você está entendendo? Mas mesmo assim Deus ainda faz o milagre. Amém, queridos? Então, a Bíblia diz que Deus fez que o sol, o relógio voltasse 10 graus e mostrou para ele que Deus é Deus do sol, Deus da lua, Deus do dia, Deus da noite, Deus é Deus, amém? O problema é que a fé é pequena, nós somos homens de pouca fé. E por causa da pouca fé, muitas das vezes nós perdemos as bênçãos do Senhor. Nós aceitamos qualquer prato que vem na nossa frente. Perdemos a visão, perdemos o foco. E eu quero dizer para você nessa noite, não é isso que Deus ele quer de nós. Vamos nos arrepender, vamos pedir mais a direção de Deus para a nossa vida, porque nós temos um legado. Nós somos príncipes diante do Senhor. Deus colocou tesouros em nossa mão para nós administrarmos e para nós alcançarmos as vitórias em nome de Jesus. Receba isso sobre a tua vida. Aonde você colocar a tua mão, aonde você erguer a tua mão, será bênçãos. Quando você abrir a tua boca, será bênçãos em nome do Senhor. Fale isso com convicção, fale isso com fé. E o Espírito Santo de Deus, ele vai agir na tua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz, como nós lemos no livro de Atos, né? Quando a bênção de Deus ela chega sobre a nossa casa, toda a casa é cheia, toda a casa é preenchida pelas bênçãos do Senhor. A vida de Ezequias aqui não é diferente. Então eu deixo aqui, já ministramos muito sobre a vida de Ezequias, já falamos muito, mas toda vez que eu leio essa passagem, traz algo de aprendizado de novo para a nossa vida. Amém? Então que nós não sejamos homens, mulheres, levados por ventos. Amém? Porque tem muita gente que é levado por vento, por pratos que o inimigo coloca. E na hora do medo a gente diz amém. Na hora do medo a gente diz sim. Mas a gente não sabe o caos que isso pode nos trazer lá na frente. Se você continuar lendo o capítulo 20, 21, 22 de Ezequias, até o último dia da morte dele, você vai ver que ele ainda, passando por tudo isso aqui, a Bíblia diz que ele volta a errar lá na frente de novo. Deus abençoou, Deus curou, Deus fez milagre. Aí ele abre a porta do templo para os reis da Babilônia. Os reis entram dentro da casa do Senhor. Vê tudo o tesouro da casa do Senhor. Deus levanta o profeta Isaías e vai diante dele e diz, Ezequias, assim diz o Senhor, tudo isso que você mostrou para os outros, tudo isso que você revelou para os outros, vão vir buscar e vão levar embora. E você será levado preso, cativo também. Então, querido, não saia mostrando o que você tem, não saia revelando o que Deus faz na sua vida. Fique calado, fique em silêncio, porque Deus ele conhece o nosso coração. Às vezes o que você fala, você não sabe até onde isso pode ir. E tem pessoas que às vezes, querido, vão te ouvir, vão ter inveja de você, vão ter ciúme de você. Sabe por quê? Porque quando nós somos abençoados, irmão, o diabo tem raiva de nós. Amém? E nós estamos vivendo um momento que é para nós estarmos debaixo da bênção de Deus. Eu confesso dizer para você, vou falar isso em nome de Jesus e receba essa palavra nessa noite. Esse coronavírus, irmãos, ele está vindo com força, ele está vindo, como diz o outro, destruindo até muitas pessoas, tirando a vida de muitas pessoas, mas para muitas pessoas isso aí vai ser uma bênção. Você sabia? Como assim, pastor? Como entender isso? Deus tem seus mistérios, amém? O caos Deus transforma em bênção, amém? Por isso que a gente tem que olhar as coisas com olhos espirituais, não com olhos carnais, porque se a gente for olhar, ver a língua do mundo, irmão, a gente fica louco, a gente fica doido, amém? Vamos ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor nessa noite, amém, queridos? Então eu quero deixar essa palavra ao teu coração, seja curado nessa noite, seja fortalecido por Deus nessa noite, arrependa-te diante de Deus nessa noite e deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra na sua vida,
cada dia mais. Que você que está aí enfermo seja curado. Que você que está precisando de uma resposta de Deus, receba ela em nome do Senhor. Você que precisa de um sinal de Deus, talvez Deus já até te deu um sinal, querido, receba isso em nome do Senhor Jesus. Não seja um Tomé da vida, que eu preciso de mais um sinal, eu preciso disso. O Espírito de Deus, Ele sabe como fala a cada um de nós. Aleluia. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Está aí, queridos, os irmãos conosco. Irmão Tacal, deixa eu dar uma saudação aqui. Irmã Paula Farias, irmão presbítero, irmão Juliano, presbítero, irmão Almiro, irmã cooperadora, irmã Sandra, irmão José Luiz Rodrigues, ô pastor José Luiz aí, ô meu amado, Deus te abençoe aí na sua casa, viu, meu irmão? Deus te abençoe, pastor. A minha cunhada Rita, lá em Ibiporã, que está nos ouvindo. A irmã Lúcia Mara dos Santos, Deus te abençoe, minha irmã. Sara Antunes, minha sobrinha, Deus te abençoe. Está aí também o pastor Agileu, Deus abençoe o pastor Agileu. Irmão Tacal, Deus te abençoe. A minha esposa, pastora Neuza, aí nos acompanhando. A nossa amada irmã Andressa, está aí vários irmãos nos acompanhando. Irmã Marlene Dedinha, a irmã do pastor Wilson, lá em Londrina, nos ouvindo. Deus te abençoe, minha irmã. Irmã Rosângela, estive aí levando a ceia para a irmã. Deus te abençoe, irmã, em nome do Senhor Jesus. Também, deixa eu ver aqui, quem mais está aqui conosco, irmão Marcolino, ó, o fazendeiro Marcolino aí, está nos ouvindo nessa noite. Deus te abençoe, querido. Irmão Tacal tá aí. Irmã Cecília, paz do Senhor, irmã Cecília. Oh, queridos, vários irmãos nos acompanhando. Tá aí o Iderson também aí nos assistindo. Davi Lopes entrou agora. Deus te abençoe, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus. Irmã Francisca, são vários irmãos aí nos assistindo nessa noite. Eu quero agradecer a companhia de todos e pedir as vossas orações. Nós estamos em oração, estamos em consagração. Eu deixo aqui também para você que está em casa, tire um dia de jejum aí pela sua vida espiritual, queridos, amém? Como nós sabemos, não sabemos quando isso tudo vai acabar, mas uma coisa eu sei: Deus está no controle de todas as coisas e a vitória é nossa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia nisso, que você tenha amanhã um dia abençoado de trabalho, que Deus te abençoe lá dentro do seu serviço, amém? E que o Senhor te conserve debaixo da bênção e da graça dele. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que Deus os abençoe, queridos. Fiquem em paz, em nome do Senhor Jesus.